Sr. Presidente. Eu, nesta fase, queria concentrar as minhas questões sobre temas do nosso requerimento. Tem a ver com o aumento dos transportes, que eu não quis abordar até agora, e também a questão do encerramento das ferrovias, das linhas ferroviárias, registando, todavia, que, lamentavelmente, das questões 5 ou 6 que eu coloquei, o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma. E é uma pena. Não vai ser agora que vai responder. Peço-lhe que responda àquelas que vou fazer agora. As que lá ficaram por responder. Peço-lhe agora que responda a estas que eu agora farei. O Sr. Ministro veio dizer que este aumento brutal das tarifas dos transportes era inevitável face à dimensão da dívida das empresas públicas. E falou no endividamento nas empresas do setor público de, se bem entendi, 16.800 milhões de euros. Aliás, é o que consta do seu comunicado. Mas durante esta reunião veio dizer também que, sim senhor, é verdade, este aumento não resolve de maneira nenhuma o problema da dívida, mas é um passo. E isto eu citei porque tomei nota. É um passo, Sr. Ministro. Então um aumento pode chegar a 26% ou quase nas tarifas, que sobrecarrega desta forma os orçamentos das populações e das famílias, dos trabalhadores, e que relativamente a esta decisão verdadeiramente insuportável para milhões de pessoas, é um passo. E, de facto, o contributo que esta medida verdadeiramente insuportável vem trazer para o problema que identificou nas empresas é um contributo de 27 milhões de euros para um buraco de 16.800 milhões de euros. Estes números são do Governo. Ora bem, mesmo que nós atuássemos sobre um problema que tivesse origem no déficit de exploração, e já lá iremos, porque não é aí que está o problema essencial, e o senhor pode confirmar que não é assim. Não é no déficit de exploração que está o problema maior, é na desorçamentação dos investimentos, que é uma coisa totalmente diferente. Porque mesmo que não tenhamos muita experiência nesta área, basta lermos um pouco das contas e relatórios das empresas para perceber que é a desorçamentação de investimento muito pesado, politicamente decidido pelos sucessivos governos, PSD, PS, PSD-CDS, PS, ao longo dos anos anunciam e inauguram, quando têm sorte, obras de grande investimento, de grande envergadura. Eu posso dar alguns exemplos. A construção toda do metro do Porto, a ampliação da rede do metro de Lisboa a Amadora, Odivelas, Santa Apolónia, ao aeroporto, todo o investimento ferroviário nos últimos 10 anos, tudo aquilo que tem sido investimento, não estamos a falar de déficit de exploração, é o investimento, inclusivamente o investimento na linha que a Fertags hoje utiliza. E isto é significativo, Sr. Ministro, porque esta desorçamentação não vem a propósito do funcionamento dos transportes. E há de me dizer qual é a capital europeia em que os custos praticados pelas empresas relativamente aos tarifários significam uma taxa de cobertura total e com lucro para as empresas. Isso não há aqui com participação nenhuma dos respectivos Estados ou governos regionais ou governos municipais, locais. Aqui é uma questão de política estratégica para o setor. E quando o senhor fala em diferenciar o preço para que os filhos de Vossa Excelência tenham um preço diferente das pessoas verdadeiramente necessitadas, eu na sua família, na sua vida, não meto, Sr. Ministro, mas quando se fala no critério da segurança social, a experiência já existe neste país. É aumentar substancialmente para a grande maioria das pessoas e depois dar um desconto para os mais pobres dos mais pobres. E abrange assim uma fatia muito mais pequena da população. E isto tem vários efeitos, um dos quais é penalizar de uma forma, eu direi, quase de crueldade social. Isto aqui não é uma questão de sentimento, é uma questão de natureza, de classe das políticas. Bem sabemos. E, portanto, é preciso ir buscar o dinheiro onde os senhores querem ir buscar. E vão buscar aos trabalhadores e às populações. Nesta opção, depois já se sabe que aqueles que podem escolher, aqueles que têm alternativa, abandonam o transporte coletivo. Como o senhor sabe, ou tem a obrigação de saber. Porque quem pode escolher e depois tem um desincentivo destes ao uso do transporte coletivo, opta pelo transporte individual. E a economia, que está também sob a sua tutela, Sr. Ministro, fica a perder. Na dependência energética, na balança de pagamentos, no consumo de combustíveis fósseis. E isto é algo que não pode ser pensado de um ano para o outro. Tem que ser pensado numa estratégia de médio e longo prazo. A Fertags dá lucro e não tem endividamento. Porquê? Porque o Estado garante. Garante no investimento da ferrovia,
garante em compensações anuais e também em transferência de verbas 180 milhões de euros nos últimos 7 anos. A partir do momento em que a Fertagos recebe 7 milhões no último ano do Estado, declara 4 milhões de lucro. A CP Lisboa, com este tratamento, dava lucros de 50 milhões de euros. Aquilo que nós vemos dizer é que se há uma empresa que tem este tipo de indicadores económicos e financeiros como a Fertagos, em que a tarifa por quilómetro é praticamente o dobro da CP, que recebe este dinheiro do Estado desta forma, que nos direitos e nos salários dos trabalhadores tratam-os de uma forma inaceitável. Então é este o modelo que o senhor quer, com a privatização, porque é esta, de facto, a questão que está por trás destes aumentos, com a privatização do transporte, nomeadamente da gestão das linhas suburbanas, que foi magistralmente preparado pelo governo anterior, com a aprovação de legislação nesse sentido, abrindo o modelo da subconcessão da CP. É essa a ruptura que o senhor vai fazer ou vai manter a cartilha tal e qual como está previsto? Quando nós verificamos que este aumento, e encaminho para terminar, Sr. Presidente, que este aumento de preços é para as empresas do setor público, há uma questão que não está a ser tida em conta no seu discurso. Pediu propostas, aqui tem uma. Redistribuição das receitas do passo social. 12 milhões de euros no último ano, que eram para entrar nos cofres do Metropolitano de Lisboa e que foram para os privados, por uma distribuição errada, desadequada das receitas. E desta forma, as empresas públicas continuam a financiar as privadas, com o aumento que supostamente é para financiar o seu buraco financeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Última pergunta, Sr. Presidente. Se a Fertagos, e este é o exemplo concreto, que tem esta situação financeira saudável, como é que se justifica que tenha um aumento no passe de 7,5%? Tarifa da Fertagos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que se explica isto? Tem a palavra.